Queridos irmãos, vamos começar mais um vídeo aqui sobre a série de estudos que nós temos feito sobre o livro Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges. Hoje, então, nós vamos falar sobre a mania de julgar. E é importante que a gente já deixe claro o que é que nós estamos entendendo aqui como uma prática pecaminosa de julgar. Então é necessário deixar claro que o sentido empregado aqui, tanto por nós quanto pelo autor, quando nós falamos dessa mania de julgar, nós estamos falando sobre a atitude de se olhar com desprezo ou de condenar algo que não corresponde às nossas opiniões ou preferências pessoais. É uma criticidade excessiva. É quando você julga não com base na palavra do Senhor, mas com base nas suas próprias opiniões e preferências pessoais. Então, nesse sentido, nós estamos utilizando essa prática de julgamento como algo pecaminoso, tá? E se os irmãos querem saber um pouco mais sobre o julgamento correto, sobre como nós devemos julgar de uma maneira que as Escrituras dizem que nós devemos fazer, eu recomendo um livreto que está disponível gratuitamente em português, Julgar o Dever Cristão. Então procure esse livro, que lá você vai ter alguns parâmetros, a base bíblica para se ver e para se fazer julgamentos corretos. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar o julgamento enquanto uma prática errada. Então, o pecado de julgar os outros é um dos mais sutis entre os pecados intocáveis. Por quê? Porque muitas vezes esse pecado de julgar de uma maneira errada, ele é disfarçado, ele é praticado sobre o manto de zelo. Eu julgo, eu faço isso porque eu tenho zelo. E muitas vezes esse pecado ele é cometido debaixo dessa camuflagem de zelo. E aí, qual é então o grande problema quando a gente começa a julgar as práticas e as pessoas de um modo não bíblico? É porque a partir do momento em que eu julgo as pessoas a partir de minhas preferências e de minhas opiniões, eu estou dizendo que minhas opiniões e minhas preferências estão no mesmo patamar da verdade. Eu digo que minha opinião e a verdade são as mesmas coisas. Então, nós temos vários exemplos assim, tá? Então, é muito importante que a gente entenda o julgamento de uma maneira bíblica. Veja só, muitas vezes a mania de julgar determinadas pessoas e determinadas práticas, ela advém de um saudosismo excessivo pelo pecado. Ou seja, porque naquele tempo era dessa maneira. Porque naquele tempo as músicas que se cantavam na igreja eram apenas determinados tipos de hinos. Isso não quer dizer que a gente não seja criterioso com o que se canta hoje. Mas muitas vezes há muitos julgamentos de determinadas posturas baseados apenas na preferência pessoal. Eu tenho uma determinada preferência por hinos. Eu tenho uma determinada preferência por roupas para ir à igreja. Agora, eu não posso transformar as minhas preferências em teologia. Eu não posso transformar a minha preferência em verdades, tá? Isso diz respeito tanto às vestimentas que eu vou para a igreja, quanto os hinos que se tocam, quanto os instrumentos colocados. Eu sei que esse é um ponto sensível e muitas pessoas irão dizer que os hinos que cantam e as roupas que se vão para a igreja não é uma questão de preferência pessoal. Mas, se é uma convicção, você deve ter o mínimo de cuidado para quando for tratar dessas questões e como você olha para as pessoas que não compartilham
dessas suas convicções. Então, é necessário que a gente faça uma distinção entre o que são nossas convicções, o que são nossas preferências e o que são nossas opiniões daquilo que é uma verdade bíblica. Deixa eu dar um outro exemplo que é um ponto também bastante sensível. As pessoas têm muita dificuldade com a ideia de um crente beber uma taça de vinho, de um crente beber um copo de cerveja. E muitas pessoas vão até dizer que o crente ele não pode jamais se aproximar dessas questões. Meus irmãos, se fere a sua consciência, se é uma preferência sua se abster de qualquer bebida alcoólica, o faça. Mas o faça com a convicção de que você o faz porque isso contribui para a sua santificação, mas não porque lhe é uma lei bíblica. Então a gente vê muitas pessoas que pegam uma preferência pessoal e que tem uma convicção de que porque o mundo, porque aqueles que não foram regenerados abusam da bebida alcoólica, o crente deve ter então uma prática de abstinência. E aí eu estou pegando uma convicção pessoal, porque a Bíblia jamais proíbe o uso do vinho, mas muito pelo contrário, a Bíblia muitas vezes recomenda o uso do vinho, a Bíblia aprova o uso do vinho, e o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Então é importante que, se você acredita que você se torna alguém, você está numa condição muito melhor quando você faz uma abstinência total, tenha em mente aquilo que é verdade das Escrituras e aquilo que é sua convicção pessoal. Nós temos vários exemplos disso nas Escrituras. E o apóstolo Paulo foi alguém que mais tratou com essa questão de dias santos, de bebidas e de comidas. Então o apóstolo Paulo tratou disso com relação às comidas sacrificadas a ídolos, em 1 Coríntios. Paulo também trata isso lá em Romanos, no livro de Romanos. Então, meus irmãos, Paulo trata sobre essas questões tanto em Romanos quanto em 1 Coríntios. E a resposta de Paulo, a resposta inspirada pelo Senhor, é justamente nós utilizarmos a consciência para discernir esses aspectos, para discernir esses pontos, jamais tornando a nossa postura, jamais tornando a nossa preferência em lei, tá? É muito importante que a gente tenha em mente isso. Então, muitas vezes, hoje nós temos justamente isso, né? Nós temos um desequilíbrio, ou seja, aqueles que gostam das músicas contemporâneas no culto público desdenham ou rejeitam completamente os hinos tradicionais. Daqueles que acreditam que eu devo utilizar uma determinada roupa para ir para a igreja, dizem que se eu não estiver naquele padrão, então eu não estou vestido adequadamente. Mas, por outro lado, há aqueles que exageram demais. Do mesmo jeito que há aqueles em que acreditam que um crente jamais pode beber, há aqueles que desdenham daqueles que acreditam que a melhor maneira deles viverem a sua vida cristã é fazendo uma abstinência total da bebida alcoólica. Então nós precisamos entender isso. Naquilo que é opinião, naquilo que é preferência, naquilo que é convicção pessoal, nós devemos tratar como tal, tá? Então veja, é fácil criticar quem não pensa como nós pensamos. E depois encobrir o julgamento que nós fazemos para com as outras pessoas, com a capa de convicção bíblica.
Por isso, mais uma vez, nós podemos aqui citar o apóstolo Paulo em Romanos 14, verso 4. Em uma versão mais contemporânea, o texto diz: quem és tu que julgas o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Então, o que Paulo está dizendo é: pare de fazer o papel de Deus, pare de se comparar as suas convicções à palavra de Deus e julgar as pessoas que não se conformam às suas convicções, como se estivessem pecando. Então, quando nós julgamos as outras pessoas que têm preferências e práticas diferentes das nossas, nós estamos usurpando o papel de Deus, porque Ele é quem julga conforme a sua lei. Então, nós jamais podemos elevar nossa convicção pessoal ao mesmo patamar da lei de Deus. Então, veja, é muito sério isso, é muito sério quando essa minha crítica, essa mania de criticar, de julgar aqueles que não compartilham de minhas convicções, como se não fossem nem crentes. É muito importante, é muito sério isso. Se o estilo de vida, o comportamento de alguém é claramente oposto àquilo que nós temos nas Escrituras, então nós temos não só o direito, mas nós temos o dever de afirmar que a outra está pecando. Porém, eu preciso diferenciar o que é aquilo que está nas Escrituras e aquilo que apenas não está em conformidade com aquilo que é uma convicção pessoal. Mas não somente isso, irmãos. Nós acabamos aqui na primeira igreja presbiteriana de Teresina de ter uma série de estudos sobre a ética cristã. E uma das coisas que ficou muito claro para nós é o seguinte: motivos importam. E uma ação ética, ela precisa ser movida pelos motivos corretos. Então ela deve partir da fonte correta, ela deve estar de acordo com a norma correta, que é a palavra de Deus, e ela precisa ter o objetivo correto. Motivos são importantes. Então, eu posso pecar quando julgo os outros, até mesmo se eu estiver de acordo com as Escrituras. Eu posso pecar pelo motivo errado, ou eu posso julgar pelo motivo errado, ou eu posso julgar da forma errada. Por exemplo, mesmo que alguém esteja em pecado, mas a maneira que eu julgo é uma maneira em que eu me coloco em posição de superioridade. Eu critico o outro com aspereza ou com espírito de censura. Eu não me reconheço que também eu sou um pecador diante de Deus. Se eu julgo mesmo algo sendo pecado, mas se eu julgo de uma maneira errada, eu também estou pecando. É muito precioso, é muito importante que eu tenha em vista essas coisas. E aí, meus irmãos, o autor destaca duas coisas aqui que são sensíveis na vida cristã a respeito do julgamento. A primeira coisa é a crítica doutrinária. Veja só, nós temos doutrinas que são muito caras, doutrinas que são essenciais para o cristianismo, doutrinas como a Trindade, o nascimento virginal de Cristo Jesus, a natureza humana e divina de Cristo Jesus, são verdades essenciais, verdades tão essenciais que se alguém negá-las, elas não podem ser consideradas crentes. Mas há também alguns aspectos da doutrina que nós damos uma super importância e uma super relevância, e por isso nós nos tornamos super críticos daqueles que não coadunam conosco em nossas convicções. O teólogo Albert Mohler escreveu um texto muito interessante que está disponível em português e eu recomendo que você leia. O título do artigo é Triagem Teológica. Nesse artigo, o autor trata justamente
daquilo. Aquilo que dentro da teologia vale a pena nós batalharmos. É imperioso que batalhemos. E é aquilo que nós devemos olhar com compaixão, olhar com amor, olhar com um espírito amigável para aqueles que discordam da gente. É muito importante. Talvez na sua igreja tenha práticas que você não concorda, mas nem por isso lhe dá o direito de sempre buscar uma igreja em que você concorde com tudo. Então você precisa usar de bom senso. Você precisa ver que aspectos da teologia você tem que brigar. E que aspecto você tem que ter paciência e esperar que os outros entendam. Então há esse aspecto crítico dentro da teologia. Mas há também aquelas pessoas que têm uma hipercriticidade. Ela tem um espírito crítico. Que espírito é esse? São aquelas pessoas em que o que os outros fazem para ela nunca está bom. Então nós temos aqui outros tipos de pecado envolvidos nessa pessoa. Nós temos o egoísmo, nós temos o orgulho, mas isso tudo nasce dessa hipercriticidade. Todos nós conhecemos e talvez até mesmo nós somos um pouco disso. Se nós somos bons em uma determinada área, nós achamos que só naquilo que nós podemos fazer, nós fazemos bem feito. Os outros não vão conseguir fazer bem. Os outros não vão conseguir desenvolver o mesmo trabalho que nós desenvolvemos. Ou até mesmo nós somos pessoas hipercríticas. Nós sempre estamos criticando. E mais uma vez, como o autor reconhece, a maioria dos pecados intocáveis, eles se manifestam não em público, não na nossa convivência comunitária, mas a maioria dos pecados intocáveis se manifestam dentro da nossa casa. Então esse espírito de hipercriticidade, ele muitas vezes se manifesta na nossa casa para com o filho, onde eu nunca elogio o seu procedimento, onde eu sempre digo que ele só faz coisa errada, que ele é sempre alguém que dá trabalho. Eu posso expressar esse espírito de hipercriticidade para com o meu cônjuge, onde eu estou sempre criticando. Eu nunca vejo nada bom. Não parece que o meu cônjuge nunca faz nada certo. Tudo que ele faz dá errado. Eu preciso entender isso, eu preciso me arrepender, eu preciso orar, eu preciso reconhecer que isso é um pecado e que o Espírito Santo trate comigo, trate com o meu coração desses pecados para que eu os abandone. Então, meus queridos irmãos, a minha oração é que o Senhor nos capacite a tratar todos esses pecados presentes em nosso coração para que nós possamos continuar crescendo em graça e santificação. Amém.